to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on. Bom dia, amigo, eu sou o Marcelo Queiroz. Hoje eu vou fazer uma divisão top, uma divisão diferenciada, uma divisão com desdobramento, ou seja, todo quadro que tiver 2 realeiras ou mais de um quadro com 2 realeiras eu vou aproveitar para fazer outro enxame. Só que nesse caso eu vou aproveitar para fazer utilizando o resto das coisas necessárias de outras colmeias, não mais da colmeia que eu estou dividindo, para os enxames não ficarem tão fracos. Esse tipo de estratégia é muito importante porque você, com uma única divisão, principalmente divisão feita com enxame forte no início da safra, você consegue vários enxames e não sacrifica muitos enxames para repovoar os seus apiários. Então fica comigo porque essa divisão vai ser feita em algumas etapas. Nessa primeira etapa, na primeira parte que eu vou mostrar aqui para você, eu quero passar algumas dicas de como você pode fortalecer esse enxame e melhorar ele caso ele ainda não esteja forte, bem como você utilizar o limão para tratar o ácaro. Quando eu faço esse tipo de divisão que eu quero aproveitar ao máximo, eu costumo utilizar, ajuda bastante, mas é opcional. E também aproveitar nessa primeira parte para falar sobre algumas coisas que não funcionam, principalmente como por exemplo o uso do cravo. Você tem que ter muito cuidado quando você utiliza produtos que podem prejudicar as abelhas. E eu tinha recebido uma recomendação que a pessoa estava indicando usar cravo também, mas não funciona. Prefiro usar só o limão. E também vou aproveitar para fazer esse tratamento e falar um pouco com você sobre essas coisas que não funcionam. Cravo é uma delas. Usa limão, ácido oxálico, também tem outras essências que você pode estar utilizando, como o hortelã, várias outras. Mas esses já se sabe que tem sim ação acaricida, assim como o limão, o ácido cítrico, no caso também o ácido oxálico. Mas algumas simplesmente não vão funcionar e é isso que eu quero conversar nessa primeira parte. Também falar sobre e mostrar como você ajeita esse enxame para que ele fique forte, pronto para a divisão. Esse tipo de divisão é um pouco complicada, confesso, mas se você não quer fazer esse tipo de divisão, começa por uma mais simples, faz uma mais simples porque você ganha tempo. Eu sei que para muitos é um pouco complicado, nunca fez divisão, mas não precisa ter medo. Começa por uma divisão um pouco mais simples. O importante é você entender o processo, porque em muitas situações você não tem tempo e nem dá tempo, né? Você trabalhar só com captura e resgate, porque você vai ter que esperar o período de enxameação. Aprendendo a dividir, você se antecipa. E se você consegue fazer mais de um enxame apenas com uma divisão, você muitas vezes nem precisa utilizar outros métodos como produção de rainha, divisão no sistema mandala e entre outros. E é isso aqui que eu vou mostrar, uma forma de você aproveitar e com apenas uma divisão fazer pelo menos 2, 3 novos enxames, desde que as condições necessárias elas estejam presentes. Claro, vou falar de outras coisas também e você só vai saber se assistir o vídeo. Então fica comigo, não esquece de olhar também as outras partes que virão futuramente, é muito importante. Essa é só a primeira parte, é só o início e você precisa ver todos para poder entender o processo e ter sucesso também na sua divisão. Tem no canal vários outros tipos de divisões, você pode buscar e ver qual a melhor.
Só uma dica reforçando aqui. Sempre procure fazer divisão bem no início das floradas. Sempre no início das floradas. Aumenta as suas chances de sucesso de você ter resultado e ainda produzir com esses enxames. Caso não tenha ainda alimento na natureza, forneça. Então, bora para a divisão e falamos mais sobre isso durante todo o processo. Essa é a colmeia que vou estar revisando, fazer o reforço com quadros, fazer a cura do ácaro. E aqui é até interessante, tá comentando uma coisa, né? Porque as pessoas recomendam muitas coisas, mas nem tudo funciona. E aqui para o controle do ácaro, para que eu possa ter um bom resultado nessa divisão, para que eu possa obter vários enxames com essa divisão, eu tenho que fazer esse controle da forma correta. Como existem vários métodos, as pessoas recomendam várias coisas, aqui eu quero falar para você o que funciona, o que não funciona. Tá vendo isso aqui, ó? É cravo, recomendação. Só que não use isso nas suas colmeias, tá? Não funciona. Você faz isso aqui, ó. Pode tirar todo o cravo. Você vai usar apenas o limão. Isso aqui sim funciona, tá? Eu vou já mostrar como. Para ficar fazendo ação por mais de 48 horas dentro da colmeia. Ah, Marcelo, eu não quero fazer desse jeito que você faz, quero usar só o suco. Funciona também. Só que no caso do suco, o efeito é pontual. Dessa forma aqui não. Vai ficar fazendo efeito por muito tempo. E como vocês podem ver aqui, ó. Essa é uma colmeia que está faltando 3 quadros. Já fui em outra colmeia. Olha só. Peguei 3 quadros. E eu quero esse enxame completinho. Porque esse tipo de divisão aqui é uma divisão que é melhor que o enxame esteja completo. E para isso eu vou utilizar aqui do artifício de pegar quadros, ó, outro quadro aqui, ó. Tem umas falsas realeiras aqui. Esse aqui é um artifício bem interessante. E ainda tem uma lâmina de cera que elas não puxaram. E aqui, ó, como tá faltando um quadro, eu vou colocar essa lâmina de cera aqui. Não vou colocar crias fechada e nem aberta, porque eu quero que elas puxem essa cera aqui também, ou não, né? Pode ser que elas não puxem, mas interessante dar alguma coisa para elas fazerem, porque aqui eu vou demorar aproximadamente uma semana antes de abrir novamente e fazer essa divisão. A divisão que você pode obter nesse caso aqui até 4, 5 enxames com uma única divisão. Então vai prestando atenção, porque agora eu vou aqui iniciar a cura do ácaro. Feito dessa forma aqui, gente, a cura do ácaro, não tem erro, tá? Não tem erro. Eu gosto de colocar os pedaços assim um pouco pequenos para encaixar, que é para não prender na tampa. Pode fazer desse jeito. Aqui, ó, eu na trouxe foi pouco limão. Aqui é uma colmeia populosa. E consequentemente é interessante estar trazendo muito limão. Mais de 5 a 6 limões numa colmeia como essa aqui. Aqui, ó, espremo o suco sobre elas e deixo dentro a casca. Muitos colocam só o suco. Só que acaba que o suco só vai ter uma ação momentânea. Aqui não. Elas vão cortando, vão querer jogar para fora. Isso aqui vai ficar fazendo efeito.
Infelizmente, as luvas acabam atrapalhando um pouco, mas dá para fazer. E olha só. Muito bom. Aqui, no caso, vai ter uma ação sobre o ácaro e por mais de 48 horas. Aqui essa parte mais mole, elas vão cortando. Geralmente esse tipo de tratamento, a colmeia, também acaba ficando bastante forte depois. Porque o ácaro, eles são muito agressivos, principalmente se ele tiver em quantidade. Quando você trabalha com abelha africanizada, da braba mesmo, 100% braba, abelha com a sanidade boa, é um procedimento que você não necessariamente precisa fazer. Eu particularmente gosto de fazer, sempre que possível, principalmente quando eu tenho limão. Porque fica top. Aqui quando eu vim abrir com 7 dias para fazer o primeiro passo da divisão, da qual aqui vamos obter vários enxames, pelo menos essa é a intenção. Vocês vão ver como é que vai estar aqui este limão. Cortar esses aqui, né? Porque era o que eu tinha feito o teste aqui com cravo, mas não adianta, tá, gente? Pode usar só o limão que dá certo, ou o ácido oxálico. Uma pessoa tinha me dito que o cravo também servia, mas não serve, tá? Só o limão é o suficiente. Não vai colocar cravo não nas suas abelhas, porque o cravo é muito forte. Basta usar limão que dá certo. Olha só que legal. Caiu aqui no chão. E aqui eu já posso fechar a colmeia. Considero importante, principalmente quando você quer ter um resultado extraordinário. E o passo a passo, as datas, tudo certinho, as etapas, eu vou falar a partir da próxima vez que voltar aqui. Isso aqui vai ficar 7 dias fazendo efeito, até porque ainda tem uma lâmina de cera aqui e elas vão puxar, o limão vai fazer efeito aqui e claro, né? Eu vou planejar direitinho essa divisão e quero obter aqui vários enxames e passar para você as datas, o passo a passo, os manejos, tudo direitinho. Então, fica comigo, veja as outras etapas, que esse tipo de divisão é só para quem é apicultor experiente. Porque se você está iniciando, faz uma divisão simples, normal. Mas se você quer aprender, quer já ir começar, já quer ir se familiarizando com manejos mais avançados, assiste, faz uma divisão simples. Depois, quando se sentir segurança, faz esse tipo de divisão. Mas
próxima etapa, vou dar os primeiros passos para obter vários enxames com essa divisão.